De manhã eu estava falando essa mesma palavra e eu vou continuar falando essa mesma palavra. É o livro de Hebreus 10:35. Lá diz assim: não abandona a vossa confiança. Mas o que é isso? Não abandona a vossa confiança. É, não abandona a sua fé. Não abandona Deus. Você já se imaginou um homem abandonando Deus? Todos os seus planos, todos os seus projetos é também automaticamente abandonado. Quando você não tem Deus como referência, automaticamente você não tem identidade, você não tem referência. Sempre eu falo nas minhas palavras, nos meus cultos que eu ministro, descubra. Descubra quem Deus é. Porque enquanto você não descobrir quem Deus é, você também não é. Mas o dia que você descobre quem Deus é, você também será. Ninguém descobre quem Deus é se não for através da fé. Um homem sem fé é um homem sem identidade. Um homem sem um ideal. Porque a fé me traz resiliência. A fé me permite sonhar. A fé me leva a dar um passo além da minha humanidade, além daquilo que eu entendia. E a segunda palavra dessa mensagem diz assim: dentro de pouco tempo. Aquele que dizia que vinha virás, todavia, o meu justo viverá da fé. Esse pouco tempo, aí você questiona aí quando está me ouvindo, que pouco tempo que nada, já tem 3 anos. Esse 3 anos é o tempo humano. Quando você busca uma fé de verdade, você entra no tempo de Deus, na cronologia de Deus, porque a Bíblia diz assim que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar. Talvez você está no tempo de chorar, mas também tem tempo de sorrir. Há tempo de amar, mas há tempo de aborrecer de amar. Há tempo de ajuntar pedra e há tempo de espalhar pedra. Há tempo de cura e tempo de matar. Só que nós, por não ter uma fé genuína, uma fé simples em Cristo, nós não entendemos esse tempo. E aí, nós vamos viver o tempo dos homens, o tempo natural. E você entra em conflito com você mesmo, porque o dia que você continua na tua fé, você pertence ao tempo de Deus. Quando ele fala dentro de pouco tempo, aquele que dizia que vinha virás e não tardará, ele diz que ele não tarda. Mas no finalzinho ele diz assim: todavia o meu justo viverá da fé. Eu conheço um homem que abandonou a fé. Demas, amigo de Timóteo. Demas, amigo de Paulo. Me perdoa. Demas viu coisas miraculosas. Demas viu segredo do mundo vindouro. Mais um dia, ele amou o presente século e abandonou a fé. Foi muita tristeza para Paulo quando aquele Demas, um homem promissor, um homem avivado, de repente ele desiste da fé. Eu estou falando com milhares de cristãos que têm abandonado a fé. Aí você fala assim: eu não abandonei a fé não. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você está na mesmice há 3 anos, você não avança. A Bíblia fala para nós avançar. A Bíblia diz para nós esquecer das coisas que para trás ficaram e avançar para aquelas que diante de mim estão. Prossegue para o alvo. O alvo é Cristo. Não abandona Cristo. Porque o dia que você abandonar Cristo, você abandona tudo. Desde a antiguidade dos povos bárbaros, pagãos, eles tinham uma fé em Deus mudo, em ídolos mudos, mas ele se vinculava àquela estátua. Ele se vinculava àqueles deuses pagãos, e aqueles deuses, segundo a crendice, o misticismo dele, era um motivo da inspiração para a guerra, era um motivo da inspiração para a melhor colheita. Se os deuses pagãos, se os deuses corruptos, a mentalidade daquele povo levava a quebrar os seus limites, imagina um Deus vivo. Imagina o Deus que vivifica mortos. Imagina o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Estou dando algum motivo para você não abandonar a fé. Pedro andava feliz com Cristo, mas no dia que Cristo foi crucificado, ele abandonou a fé dele. Ele falou: eu vou pescar.
Você sabe o que significa eu vou pescar? Voltar para a velha vida, para a velha rotina, para as velhas crendices. Ele abandonou Cristo naquele momento. E sabe de uma coisa? Os outros voltaram com ele, os outros falaram assim, eu também vou, eu também irei contigo. Quando você abandona a tua fé, muitas pessoas abandonam. Quando você avança em fé, muitas pessoas avançam. Sabe por quê? Porque você em Cristo é inspiração para alguém. Talvez você não está entendendo. Tem alguém te observando lá no trabalho. Tem alguém te observando naquela rua. Tem alguém te observando naquela igreja. Tem alguém te observando naquele churrasco. Sabe por quê? Eles querem olhar para você. Sabe que as pessoas precisam de uma inspiração. E não tem inspiração maior do que você andar pela fé. A Bíblia diz que meu justo viverá da fé. Então eu quero falar uma coisa para você. Não há justificativa para abandonar Deus. O livro de Jó diz assim, reconcilia, pois, com Todo-Poderoso e serás restabelecido. Volte para o Senhor, como diz Isaías 55, porque Ele é rico em perdoar. Sabe por quê? Porque os seus caminhos não são os meus caminhos, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, também os meus pensamentos é mais alto que os vossos pensamentos. O que quer dizer isso? Quando você vive fora da fé, você é um homem desnorteado. Quando você vive fora da fé, você não tem motivação. Quando você vive fora da fé, você não tem em quem você grudar. Mas a Bíblia diz assim, que Deus, querendo essas coisas, que Deus é galardoador daqueles que o buscam, porque é necessário que aquele que busca Deus crê que Ele pode recompensar. Eu vou falar para você, um dia Deus me deu uma frase num momento de muita tristeza e muita agonia. Eu estava orando e estava meio desnorteado, e Deus falou assim, filho, ninguém perde orando. Eu quero falar para você uma coisa, você não perde orando. Você não perde crendo. Você não vai ficar, eu vou usar uma palavra, um ditado aqui no nosso Mato Grosso, você não vai ficar com a boca aberta, cheia de dente, esperando a morte chegar. Não, você vai lutar até o fim. Não, a sua mentalidade é transformada, a sua mente é desbloqueada, porque se tem uma coisa que a fé faz, é desbloquear a sua mente travada, humanamente falando, caída. Mas eu estou dando motivo para você. Não seja como Demas, que amou o presente século, olhou o presente século, olhou o transitório, olhou o passageiro e abandonou Jesus. Os mesmos discípulos também, eles viram uma cena terrível, porque havia 70 discípulos que viu sinais de prodígio, viu coisas lindas, maravilhosas se cumprindo na vida de Jesus Cristo e na vida deles. E de repente Jesus pregou a palavra da vida eterna. Jesus pregou a realidade. Jesus pregou a palavra viva. E no final do discurso, os discípulos, 70 discípulos falaram assim, dura esse discurso em Jesus, quem pode ouvir? Naquele momento, 70 abandonaram. Naquele momento eles voltaram para trás. E Jesus ficou triste. Porque se tem uma coisa que entristece Jesus, quando você abandona a fé. E ele perguntou para os discípulos com a voz embargada e diz assim, acaso vocês também querem me deixar e seguir? Aí Pedro responde, ah Senhor, ó meu Senhor, para quem irei? Se em ti a vida eterna. Ou seja, quando você chega em Jesus, não tem para onde voltar, porque você já tem todas as portas, você bateu em todos os lugares, estavam fechadas. A única porta que abriu para você foi a porta de Cristo, a porta da fé. E ele diz assim, eu sou a porta. Se você entrar por mim, você vai entrar e vai sair, e vai encontrar comigo descanso, pastagem. Então, a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, eu creio que do 20 a seguir, diz a criatura ao seu tempo geme. Quem é a criatura? Aqueles que não conhecem Jesus. Talvez a criatura do teu filho que não quer Jesus, talvez a criatura da sua mulher que não quer Jesus, mas a criatura geme ao seu tempo. Você está entendendo isso? Na esperança que seja manifesto o Filho da Luz. E tem alguém esperando você enfrentar. Tem alguém esperando você partir para poder ir. Tem alguém olhando para o seu jejum para jejuar. Tem alguém olhando para a sua resiliência no culto para cultuar. Tem alguém olhando, vivendo o seu... Tem alguém olhando, vendo o seu propósito no casamento para poder viver um casamento. Tem pessoa olhando para você. Portanto, quando você volta para trás, volta um monte com você. Quando você avança para Cristo, avança um monte para você. Se tem uma coisa que eu posso ser nesse mundo, é inspiração para alguém querer Jesus. E eu vou fazer de tudo para alguém querer Jesus.
Essa mensagem é para alguém querer Jesus. Essa mensagem é dizendo assim, levanta tu que dormes, porque Cristo vai te alimentar, vai te iluminar. Amém? Então é tão bom. Não tem coisa melhor. As pessoas tentam deixar uma grande construção na terra, tentam deixar um livro escrito na terra, uma árvore plantada na terra, um monte de TCCs na terra, mas a única herança que me dá prazer no céu é ser motivo de inspiração para alguém. É alguém olhar para você e falar, oh, esse homem vive da fé. É linda essa mulher andar na fé, é linda a submissão dessa mulher no evangelho, é linda a submissão dessa mulher no casamento, é lindo o jeito, o respeito, a forma respeitosa desse homem no evangelho. Então, a palavra de hoje é essa: não abandona a sua fé. Guarda o que você tem. Tudo que você tem, você vai entender uma coisa. Hoje você acha que tem muita coisa no seu CPF, mas no final de tudo, no frigir dos ovos, lá no tempo final, você vai descobrir tudo que você tem é fé. Por isso que a Bíblia diz, ó, guarda o que você tem. O que você tem? Fé, para que ninguém te arranque a sua fé, arranque a sua coroa. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo.